E ainda o que acontece na cultura nesta quarta-feira. O Diversidade está no ar. Leonardo Gonçalves é natural do Rio de Janeiro, mas é filho de pais paraibanos. Residente no estado há alguns anos, é formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal da Paraíba. Apaixonado pela sétima arte, o jovem tem conciliado sua produção na área com a realização de alguns filmes e pesquisas acadêmicas sobre o assunto. O Diversidade foi conhecer a história desse realizador audiovisual. O interesse de Leonardo pelo cinema começou ainda na infância. Apaixonado por histórias, ele viu nos filmes um importante instrumento narrativo para contá-las. Um fato que eu acho que potencializou essa minha vontade de trabalhar com cinema foi o contato que eu tive com um livro, um manual de roteiro do Tó Comparato, né? Nesse livro ele dava orientações sobre como construir seu personagem, seu enredo. E quando eu tive contato com esse livro, ainda muito novo, eu tinha uns 13 anos, eu acho, eu ainda fiquei mais fascinado e com desejo de trabalhar nessa arte, né? Em 2012, ele ingressou no curso de cinema e audiovisual da UFPB. A ideia era se tornar um profissional da área, mas a possibilidade de desenvolver pesquisas sobre a sétima arte lhe chamou a atenção. Ele tem mestrado e atualmente faz doutorado em cinema. Porém, seus primeiros filmes vieram ainda na época da graduação, quando teve acesso a equipamentos de gravação e edição de vídeos e o contato com pessoas que compartilhavam do mesmo desejo de se expressar através do audiovisual. Eu entrei no curso, acho que todo mundo que entra no curso de cinema entra na intenção de ser um profissional da área, né? De ser diretor principalmente, né? Porque o diretor carrega esse mito de ser o profissional mais importante dentro do set, o cara que manda, o cara que decide como o filme vai ficar. E eu fui com essa intenção de ser diretor, mas a partir da minha experiência na graduação, eu descobri uma nova paixão, que era a paixão pela pesquisa, né? Pelo estudo da linguagem cinematográfica. Seus filmes trazem como tema as experiências de vida do jovem. São suas visões de mundo sobre política e algumas questões sociais. Os primeiros deles são reflexo de sua vivência urbana em João Pessoa. O primeiro foi produzido em 2013, que é o Montura Invisível, e esse filme conta a história de um personagem, um boêmio, que está amargurado, está passando por uma crise e quer desabafar, quer contar essa crise, mas ele é ignorado, ele não é ouvido. Em 2015 eu fiz um documentário junto com meus colegas Mariana Dutra e Caio Queiroz, onde acompanhamos o cotidiano da Avenida Presidente Epitácio Pessoa. Em 2016 eu fiz uma outra ficção chamada Julião. Esse filme aborda um pouco minha experiência dentro da residência universitária, conta a história de um personagem desajustado, que se considera importante dentro da residência universitária, quando na verdade não é. E ainda continuando abordando minha experiência dentro da residência universitária através do cinema, eu fiz um filme experimental chamado Hábitos, onde eu registro as diversas portas dentro da residência universitária, porque lá dentro, cada porta tinha uma identidade única, né? O morador acabava colocando suas posições políticas, seus gostos estéticos. Em 2017, eu fiz uma ficção que acabou sendo meu objeto de trabalho de conclusão de curso, que se chama Rua Sórdida. As produções mais recentes de Leonardo têm uma temática mais ruralista, principalmente depois que ele voltou a morar com os pais na zona rural de Alagoa Grande. O primeiro deles foi Isolamento Rural, que eu acompanho a experiência do isolamento social a partir da experiência dos meus pais aqui onde eles moram, no assentamento Maria da Penha. O segundo filme com essa temática rural foi Onde Meus Olhos Podem Alcançar. E aí, minha última ficção, que eu consegui produzir graças à Lei Aldir Blanc, foi Terra Vermelha. Esse filme é dirigido por mim, por Alan, meu amigo Alan Marcos. E esse filme conta a história de um agricultor pobre que, assolado pela fome, resolve ir para a cidade em busca de uma melhoria de vida, mas acaba encontrando mais exclusão e isso diante da pandemia, que acabou piorando ainda mais sua condição de vida. E meu último filme é uma micrometragem, né? Um filme de 1 minuto que eu fiz junto com minha amiga Potira Maia, que é uma artista visual. E esse filme aborda um pouco
é a questão do ato de respirar em um tempo em que respirar parece ser muito caro, né? É um registro de um diálogo, de uma briga entre dois amigos que acabam falando sobre a questão de respirar. Os filmes Isolamento Rural e Onde Meus Olhos Podem Alcançar já foram selecionados em alguns festivais internacionais. Isolamento Rural também foi considerado como o melhor filme no 3º Festival Olhar do Norte, na mostra Pandemia. Tem um pouco de tristeza porque você não pode ir à missa, a não ser assistir pela televisão ou rádio, e você vê assim a igreja fechada, mas é pelo nosso bem, então nós se conformamos e dá graças a Deus pelo isolamento, porque senão eu sei que a morte ia ser muito grande e vamos ter mais cuidado, né? Isolamento é o principal. Alguns dos trabalhos do realizador audiovisual estão disponíveis para serem assistidos na internet gratuitamente. E quem quiser assistir meus filmes, eles estão disponíveis no YouTube, no meu canal, Leonardo Gonçalves. Principalmente os filmes mais antigos, né, como Montoura Invisível, Epitácio, Julião. Os filmes mais recentes eles ainda não estão disponíveis porque estamos em processo de seleção de festival, né? Então eles precisam estar inéditos, mas em breve também eles estarão disponíveis.